Mais uma semana, estamos juntos aqui. Essa semana a gente vai revisar os conteúdos que a gente foi trabalhando, de forma a gente verificar se a gente ficou em dúvida em algum desses temas, da gente poder rever, voltar ao nosso material didático, fazer essa leitura mais profunda e caminhar firmes e fortes aí para as próximas unidades, tá bom? O que a gente vai revisar hoje? O capítulo 3, que a gente trabalhou sobre o crescente fértil, especificamente sobre a Mesopotâmia e o Egito. O capítulo 4 sobre a Grécia Antiga, né, quando a gente estudou sobre a formação e a consolidação das chamadas cidades-estado, e também os aspectos culturais, né, da sociedade, sociais da Grécia Antiga. Lembrando que esse é um tema que a gente ainda vai voltar nele, aprofundar um pouquinho mais em outros momentos de outras aulas, tá bom? Como é bastante coisa, muito conteúdo, significa que a gente vai revisar tudo? Não, pessoal, não dá para a gente revisar tudo de tudo aqui, tá? A gente escolheu os principais tópicos de forma a verificarmos o que a gente ficou em dúvida para a gente voltar, como eu falei, e reler lá junto com o nosso material, tá? Explorar as trilhas de aprendizagem que vocês têm no Positivo On, o recurso da Britânica e todos os demais que estão à disposição de vocês, assim como os objetos educacionais digitais que nos ajudam a estudar de uma forma mais leve, mais tranquila, tá bom? Então, só para a gente lembrar, o que a gente trabalhou, né, quando estudamos sobre a Mesopotâmia e o Egito? Primeiro, a gente trouxe esse conceito de civilização, né? Tá lá no seu material, não lembra? Ficou em dúvida? Dá uma revisada. A gente sempre faz esse diálogo com a geografia, tá, pessoal? Aqui é uma aula de história, mas é importante que a gente consiga se situar geograficamente do que a gente está falando, de quando a gente está falando. Então, a localização dessa região aí que a gente chama do crescente fértil. A compreensão da importância dos rios. Eu lembro que a gente falou bastante sobre isso. No caso lá, o rio Nilo. Estão lembrados? A importância dos rios para a civilização, né? Para as civilizações humanas. Também vimos a organização política e social, tanto dos mesopotâmios quanto dos egípcios. E, por fim, está escrito ali para vocês a identificação das principais características culturais, tanto da Mesopotâmia quanto do Egito Antigo, tá bom? E aí, né, mas eu não consigo me lembrar, o que a gente viu lá mesmo sobre os rios? Eu trouxe trechos do próprio material de vocês, porque eu acho que quando a gente lê junto aqui, a gente vai lendo de uma forma pausada, explicando, revendo, então fica mais tranquilo do que a leitura sozinha. Apesar de que, volto a dizer, essa leitura individual e particular é extremamente importante, tá? O crescente fértil, né, que é essa região que a gente estudou, ficou conhecido pela presença de grandes rios, que geraram as condições para a prática da agricultura e da pecuária. Essas atividades possibilitaram a sedentarização dos grupos humanos. O que quer dizer sedentarização mesmo, galera? É a fixação. Né? Eles puderam se fixar nesse território. O nome Mesopotâmia, de origem grega, significando o quê? Significando a região entre rios. Né? Meio, meso, quer dizer meio, e pótamos quer dizer água. E refere-se, então, a essa região entre o rio Tigre e Eufrates. São nomes importantes aí para o nosso estudo, tá, pessoal? O Egito Antigo, então, por sua vez, já que a gente está trabalhando tanto com a Mesopotâmia como o Egito, e a gente tem que tomar cuidado para não confundir essas duas civilizações, corresponde à área que se desenvolveu em torno do rio Nilo. Já tínhamos citado ele aqui. Apesar dos rios, né, que garantiam a fertilidade, das terras do crescente fértil, e é por isso que tem esse nome, tá, galera? Crescente fértil, que vem em função dessa ligação ali com os rios, local cercado por desertos, os primeiros grupos humanos que ali se estabeleceram enfrentavam diversos problemas, né? E aí eu fiz um exercício aqui, ao longo da aula, a gente vai trazendo trechos do seu próprio material, né? Vai fazendo algumas explicações, e eu vou lançando também algumas perguntinhas para vocês. E qual que é a finalidade dessa pergunta? Ou melhor, dessas perguntas, né? Mais de uma ao longo da nossa aula hoje. É que a gente possa ter prazer estudando história, né? A pergunta que eu lancei é: você consegue se imaginar vivendo nessa época? Como seria?
Por que eu estou lançando isso para vocês? Isso no estudo da história se chama imaginação histórica. A imaginação histórica, quando eu consigo sair do meu presente, hoje, o que eu estou vivendo hoje aqui no Brasil, para fazer essa viagem no tempo, esse transporte no tempo. Como é que seria? Né? Como que era? Imagina a gente poder pensar vivendo lá no Egito Antigo, na Grécia Antiga. Né? Então, esse exercício de imaginação histórica ele é muito interessante, porque ele vai dando vontade na gente de pesquisar mais informações sobre essas civilizações. Né? E isso vai aguçando o quê? A nossa curiosidade, e essa curiosidade vai nos fazer buscar informações e conhecimentos, tá? Mas sempre onde eu vou buscar essas informações? Em fontes confiáveis, né, galera? A gente já sabe que não dá para a gente acreditar em tudo que a gente lê, em todos os lugares. Por isso, volto a dizer, a importância do seu material didático que está aí na sua mão, com informações claras, objetivas, com mapas, com imagens, com recursos educacionais digitais para facilitar essa sua compreensão. Tá bom? Então, cada um aí se imaginando, pensando, né? Pode escolher, eu imagino vivendo no Egito Antigo, as pirâmides, o processo de mumificação, os faraós, ou para quem escolher também aí a Mesopotâmia, né? Vocês já ouviram falar dos zigurates? Vocês lembram dos zigurates? Então, esse exercício é muito legal da gente buscar informação e se pensar vivendo naquele local, naquele tempo, né? Para fazer uma síntese, ou seja, um resumo aí das informações, eu trouxe essa telinha para vocês, também no material de vocês, que diz o seguinte, né, em relação aos aspectos sociais, tá? A gente vai passando rápido aqui, aspectos da política, da economia, da sociedade. Eu sei que é uma forma rápida, mas é rápida porque é revisão. Quem tiver com dúvida, além de recorrer ao próprio material, vocês também têm aí arquivada as aulas anteriores, tá? Então, dá uma olhada nessas aulas passadas que a gente trabalhou esses conteúdos com mais calma e mais tranquilidade. Vamos lá. O Egito Antigo, né, nos aspectos sociais, a gente tem a figura lá do faraó, da sua família, os sacerdotes, os funcionários, né, do governo, os militares, a figura dos escribas, estão lembrados? No material de vocês tem as imagens lá que mostram para vocês a figura e a importância dos escribas, os camponeses e os escravizados. Pessoal, quem eram os escravizados no Egito Antigo? Eram os estrangeiros que eram capturados em guerras. Então, assim, cuidado com esse conceito, porque se a gente pensa escravizado em outros contextos, alguns que vocês ainda vão estudar, tem um outro significado, tá? No contexto que a gente está falando, que é o Egito Antigo, os escravizados eram aqueles capturados em guerras, beleza? E ali ao meu lado direito, a gente tem a Mesopotâmia, né? Que é a figura do rei, da nobreza, né? Os sacerdotes, militares, também os escribas e comerciantes, os camponeses e, de igual forma, os escravizados. Então, esse é um panorama de como era a divisão social nessas duas civilizações, ok? Em relação à política e economia, vamos lembrar, na região do Crescente Fértil, essa região que a gente estudou aí, existiram vários povos ou sociedades. Né? Então, se eu pergunto, eram só os egípcios que existiam nessa região? Eram só os mesopotâmios? Não, vários povos ou várias sociedades, conforme o livro alerta ali para a gente. Para coordenar as relações entre os diversos povos e as relações interiores, começou a surgir o governo. E assim, diversas formas governamentais foram implantadas. Professora, eu não consigo, quais foram essas formas governamentais? Não consigo me lembrar. Dá uma revisada lá, tá bom? Aqui eu só estou lançando para vocês, para a gente ver se esse conteúdo já está ok, se a gente pode avançar, mas quem não lembra, dá uma revisada lá. A leitura é importante. E aí, para eu não ficar aqui só falando, só lendo, eu trouxe uma imagem e eu queria que vocês analisassem essa imagem junto comigo. Né? O que está sendo representado? Toda vez que a gente encontrar uma imagem, pessoal, uma charge, um quadrinho, qualquer tipo de fonte, de texto, porque imagem também funciona como um texto, é importante que a gente interprete para que a gente compreenda aquilo que ela está querendo
passar para a gente, né? Por isso a legenda aqui embaixo, ó, vocês encontram a legenda ela vai trazer essa explicação para a gente, né? Então, analisando as imagens, o que a gente pode ver? Tanto as pirâmides aqui em cima, como também o Código de Hammurabi, né? Vocês lembram o que era esse Código de Hammurabi? Qual era a importância dele? O Código de Hammurabi, está aqui a referência, Museu do Louvre, em Paris. Ele é um conjunto de leis e foi encontrado em Susa durante a escavação durante uma escavação entre 1901 e 1902, portanto, ali já no século XX. Ele foi encontrado no século XX e hoje essa imagem que está disposta para a gente aqui no seu livro, ela está no acervo lá do Museu do Louvre, na cidade de Paris. Então, perguntinha de prova, né? A importância ali do Código de Hammurabi, a gente vai lembrar, a gente vai saber, né? Esse conjunto de leis aí do Egito Antigo, tá bom? E aqui à minha direita a gente tem as pirâmides, né? Tem vários jogos, eu conheço aí, meus alunos sempre me mostravam lá jogos de blocos, né? Que vocês podem construir as pirâmides de vocês. Então, quem tem esses jogos aí é uma forma muito interessante da gente estudar a história, né? Eu lembro que dando aula na escola, meus alunos construíram as pirâmides do Egito Antigo nesse jogo e eles vieram me mostrar, me dando uma aula, né, depois da pesquisa que eles fizeram. E aí no jogo era muito legal, porque eu ia navegando junto com eles e conseguia ver essas pirâmides por dentro. Eles fizeram as múmias, né, e me explicaram o processo de mumificação. Então fica a dica aí para a gente... vocês com certeza conhecem vários jogos que abordam essas temáticas aí da Grécia Antiga, do Egito Antigo, e é muito legal, tá? Só vamos tomar cuidado que o jogo, naturalmente, ele trabalha com a ideia da ficção, né? O que quer dizer isso? Que nem sempre ele vai trazer informações históricas corretas, mas ele pode servir também como uma fonte, como uma forma prazerosa da gente estudar, né? Por isso que eu fiz outra perguntinha aqui para vocês, ó. Como que eu estudo de forma criativa? Vocês é que vão me dizer. Tem gente que gosta de estudar com a leitura, tem gente que gosta de ver vídeos, só tomem cuidado com as fontes, né, que vocês vão usar. Tem gente que gosta de estudar, sabe, assim, criando um caderno colorido, fazendo resumo, fazendo esquemas. Quem gosta de usar post-it aí, eu gostava muito de trabalhar com post-it colorido, porque facilitava o meu pensamento. Eu trazia ali um resumo das principais características daquela sociedade, que é para eu não esquecer e nem confundir uma com a outra. Então, aproveitem o tempo aí na casa de vocês e descubram a forma que vocês mais gostam de estudar, uma forma criativa, tá bom? E aí, né, em relação à religião, que é um aspecto também, né, que muitos historiadores vão defender como parte da cultura, na Mesopotâmia, o rei ele era considerado, né, um chefe político e religioso e considerado um escolhido pelos deuses para ser o representante deles na Terra. Para os mesopotâmios, né, eles eram politeístas. Politeísmo, galera, outra perguntinha de prova, né, que pode aparecer aí em algum momento da sua avaliação. É importante que a gente saiba esse conceito do politeísmo, que é a crença em quê? Em vários deuses, né? Poli, muitos, vários. Teístas vêm de teos, deuses. E importante lembrar que a religião ela tinha um papel muito importante, né, um papel central na vida dos indivíduos, pois atribuíam todos os acontecimentos, tanto os acontecimentos bons como ruins, à vontade dos deuses. Né? E aí lá o material vai continuar explicando para vocês, vai falar o Deus no fogo, né, na escuridão, os nomes ali para vocês, aspecto da fertilidade, da guerra e assim por diante. Desse modo, os deuses eles eram responsáveis pelo que acontecia de bom e de mal. Né? Os egípcios, por sua vez, a gente está falando da Mesopotâmia, os egípcios, por sua vez, também eram politeístas. Opa! Então, eu encontrei um ponto em comum entre essas duas sociedades, né? Ambas fazendo parte lá daquela região, como é que era o nome mesmo? Do Crescente Fértil. Os egípcios eles também eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. A religiosidade, no caso do Egito, contribuiu para entendermos, em parte, por que os faraós tinham tanto poder. Né? E aí, segundo a religião egípcia, o faraó era considerado o quê? Um deus vivo, né? A encarnação do deus Horus. Então,
é importante a gente frisar, quando a gente trabalhou ali no slide anterior sobre a sociedade, né, a egípcia e a Mesopotâmia, por que no Egito Antigo o faraó era considerado, era uma figura de tanta importância, de tanta relevância? Porque ele era considerado, então, um Deus vivo, né? E ninguém podia desafiar a vontade de um Deus, sobretudo porque acreditavam que a fertilidade da terra estava diretamente relacionada à satisfação dos deuses, né, com a população do Egito. Então, galera, quando for revisar esse conteúdo, é muito importante que a gente compreenda, não é para decorar, tá? É para compreender esses aspectos envolvendo aí as discussões sociais, religiosas, econômicas e por aí vai. O que a gente trabalhou em Grécia Antiga, né? Ah, professora, está muito rápido, então vamos aqui um pouquinho mais devagar, né? Egito, Mesopotâmia, Grécia, tá? Estamos agora, é um conteúdo, volto a dizer, a Grécia Antiga, que a gente ainda vai continuar explorando na sequência das nossas aulas, né? Mas quando a gente trabalhou com a Grécia Antiga, o que a gente espera que vocês já tenham conseguido, né, compreender? Por isso que eu estou trazendo o próprio material de vocês na parte dos objetivos, porque a gente tem que ver se esses objetivos já foram cumpridos, né? Retomar lá essa região do Crescente Fértil, os povos que habitaram a região, localizar geograficamente, compreender esse conceito de antiguidade clássica, no caso, conhecer o processo da civilização grega, a ideia central, pessoal, isso é muito importante, de cidades-estados, né? As chamadas polis gregas, poli quer dizer cidade, as cidades-estados. Né? As principais características de Atenas, a gente trabalhou com Atenas e Esparta, né? Analisar as características de cada uma dessas cidades-estado, compreender os conflitos que envolveram essas cidades-estado. Né? E para isso tem vários filmes que podem ajudar vocês, filmes que estão indicados no seu próprio livro didático. Dá uma olhada lá, tá? Trabalhar com o conceito de democracia. Pergunta para vocês, né, que a gente vai explorar em outras aulas ainda, né? A diferença, por exemplo, da democracia grega para a democracia que a gente tem no país hoje no Brasil, né? São conceitos diferentes, são temporalidades diferentes, tá, galerinha? Então, importante prestar atenção nisso. E, por fim, ali, conhecer os períodos da história da Grécia Antiga, entendendo as principais diferenças entre eles. Professora, o que é cidade-estado? Eu disse que isso é um conceito central para a gente, mas o que isso quer dizer? Né? A Grécia ela não chegou a formar um único reino, nem a ter um único líder. Né? As cidades gregas elas eram politicamente autônomas. Na prática, o que é isso? Politicamente autônoma. Como assim? Elas eram cidades-estados, ou seja, tinham uma independência. Autonomia, o que quer dizer autonomia? É independência. Cada cidade-estado contava com líder, leis e exército próprios. O que unia todas essas cidades-estados era a cultura comum, ou seja, mesmos antepassados, a mesma língua, religião e costumes, tá? Presta atenção nisso, pessoal, porque isso na nossa live de revisão isso vai aparecer, a gente vai resolver questões, vamos fazer exercícios juntos, e é importante a gente ter muito claro esse conceito de cidade-estado, tá? E aí, mais uma perguntinha para vocês, o que mais vocês se lembram, né, desse assunto? Quando a gente fala em Grécia Antiga, a gente teve aí agora, eu lembro que a gente trabalhou numa das nossas aulas sobre o adiamento, né, das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos, lembrando que essa é uma tradição que vem da Grécia Antiga. Então, falar das Olimpíadas, falar do teatro, todos esses aspectos aí, da filosofia, todos esses aspectos são importantes quando a gente trabalha na Grécia sobre, né, esse assunto, esse conteúdo da Grécia Antiga. Por que eu trouxe esse mapa? Muito importante a gente ir treinando o nosso olhar para a interpretação dos mapas, tá? Isso tem um nome, não sei se vocês já ouviram falar, que é a cartografia. Cartografia é o estudo dos mapas. Então, nesse exemplo aqui que eu trouxe, é para a gente compreender os povos que formaram a Grécia. É muito diferente a gente pensar a Grécia hoje e a Grécia Antiga que a gente está trabalhando, nessa temporalidade aqui específica. Então, os mapas que estão presentes lá no seu livro, eles vão ajudar vocês
a visualizarem, a materializarem um pouquinho mais essa discussão, tá? Dá uma revisada lá nos conteúdos sobre Atenas e Esparta. Volto a dizer que há indicação de filmes para vocês, e esses filmes, quem tiver um tempinho, eu sei que vocês têm muitas matérias aí para estudar, mas dá uma olhada nessas indicações de filme, tira um tempinho, assiste, para você poder aprender. Tá? Então, ali a cidade de Atenas, né, que se formou no sul da Península Balcânica, vai falar do desenvolvimento, né, da importância da ágora, que era, digamos assim, um lugar onde se decidia, né, as questões políticas. Vai falar sobre o solo, né, com mais detalhes sobre essa cidade-estado, assim como Esparta, né, que foi outra grande, teve uma grande importância também na Grécia Antiga, ok? E aí, para a gente avançar mais um pouquinho, a gente chega no capítulo 5, que vai falar especificamente sobre a cultura e sociedade. A gente estudou as principais características da sociedade grega, né? Reconhecemos ali o papel atribuído a homens e a mulheres na sociedade grega, e também as principais, digamos assim, né, as expressões culturais na Grécia Antiga, envolvendo a arte, a ciência, a religião, a mitologia. Quem aí é fera na mitologia? Eu contei isso para vocês, que eu tenho vários alunos, eu tinha vários alunos na escola que eram fera ali na mitologia, sabiam, liam sobre isso, me contavam e me ensinavam sobre isso. Então, isso é muito legal da gente ir buscando aprofundar essas informações, tá bom? Assim como ali o aspecto ligado à filosofia e também à prática esportiva ali, como os Jogos Olímpicos que a gente citou, né? Resuminho, esse resumo está presente lá no seu livro de atividades, que tem os esquemas explicativos que facilitam bastante a sua compreensão, e também traz alguns exercícios. Esses exercícios, não se preocupe, a gente vai resolver junto, a gente vai trazer alguns deles para o nosso encontro de revisão, tá? Então, primeira coisa ali, né, que essas cidades-estados eram autônomos, a gente já falou sobre isso, mas elas tinham uma unidade cultural, que podia ser encontrada na religião politeísta, também já aprendemos o que isso significa, a crença em vários deuses, e em parte também do ponto de vista linguístico, tá? Essa unidade ali comum. Para facilitar, né, a sociedade ali, geralmente os gregos se organizavam em 3 diferentes grupos sociais, está explicando aqui para vocês, os homens ricos, os homens livres e o grupo formado por escravizados e servos. E os principais alimentos que a gente pode dizer, o vinho, o azeite, frutas e carnes, como, por exemplo, a carne de carneiro, tá bom? Aqui à minha direita a gente tem uma imagem, lembrando, pessoal, além de interpretar mapas, é muito importante que a gente saiba interpretar as imagens, isso vai aparecer nas atividades e nos exercícios, e a gente vê, então, um artesão trabalhando em um capacete de bronze. Quem aí já visitou museu? Vocês já viram algum museu que tivesse imagens semelhantes a essa? Na próxima vez que vocês puderem visitar um museu, eu sei que agora está todo mundo aí quietinho em casa, mas se for um museu que trabalhe com um acervo, que tenha um acervo, né, da antiguidade, é muito legal a gente ver isso ao vivo, a gente ver isso na prática. Então, fica a dica aí para quando o isolamento terminar, a gente poder visitar esses espaços e ir em busca desse conteúdo que a gente está trabalhando hoje aqui. Tá? E, por fim, já estou finalizando aqui a nossa aula, para ninguém ficar cansado, a gente também estudou sobre as Olimpíadas. E eu lembro que eu tinha deixado uma atividadezinha lá para vocês, lembram? Você fosse um atleta lá competindo, né, nas Olimpíadas, lá na Grécia Antiga, qual é a modalidade de esporte que você escolheria? Ou quem não se sente à vontade, professora, mas eu nunca fui boa nos esportes, não tem problema, mas como é que você se imagina vivenciando aquele cotidiano, aquele dia a dia, né, nesse momento aí dessa celebração, que é uma grande celebração das Olimpíadas? Então, aqui, no seu livro de atividades, tem um resumo, uma síntese, né, de quando surgiu, aonde que ocorria, quem era o deus que era homenageado, no caso Zeus, né, a periodicidade, que era de 4 em 4 anos, isso permanece,
Agora, volto a dizer, a gente teve uma mudança em função da pandemia e do coronavírus, mas as Olimpíadas ela sempre ocorreu de 4 em 4 anos, tá? Ao longo da celebração, desde a Grécia Antiga para cá, a gente teve em alguns momentos, sim, que essa celebração ela foi interrompida, mas ela continua existindo até hoje, tá bom? E também não podemos deixar de falar do teatro grego, né? Do teatro grego. E eu também lembro que nas aulas eu fiz essa pergunta: qual foi a última peça que você assistiu? Vocês conseguem lembrar? Essa peça falava do quê? Né? O que vocês aprenderam ao assistir essa peça? Então, o teatro também é uma prática cultural que vem, né? É uma herança aí dos gregos antigos, que vem da Grécia Antiga. Então, galera, era isso. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Eu sei que é muita informação e, por isso, é importante você revisar o seu material, tá bom? Até breve. Tchau, tchau.